Bom, rapidamente sobre a questão dos oligarcas, existe uma questão que os oligarcas, de fato, eles querem que a Rússia venda petróleo para a Europa, mas há uma questão interessante que não é a Rússia que não quer vender petróleo para a Europa, é a Europa que não quer petróleo russo, né? É a Europa que não quer comprar o petróleo e o gás russo. No fim das contas, acaba comprando esses dois produtos indiretamente, mas é a Europa que não quer. No fim das contas, o que deseja os oligarcas, né, que é um grupo que não tem todo esse poder na Rússia hoje, como já teve no passado, é bom deixar isso claro. Tá? O próprio Putin foi alguém que também teve muitas expectativas em relação ao Ocidente, pouco a pouco foi perdendo, hoje tem muito menos, mas a questão, os oligarcas, eles entendem que a Rússia tem de vender petróleo para a Europa, eles acham que a Europa não está necessariamente errada, né, em bloquear esse fluxo, e que a venda do petróleo russo para a Europa ocorreria apenas no cenário do fim da guerra. No fim das contas, eles pressionam pelo fim da guerra, justamente para que a Europa volte a comprar o petróleo russo. E aí eu acho que falta compreensão dessa gente, né, sobre qual é o projeto estratégico da Europa para a Rússia. A Europa, ela nunca abandonou essa percepção de que a Rússia é apenas um local onde ela pode, por exemplo, explorar as matérias-primas com muito mais facilidade do que ela exploraria, por exemplo, no continente africano. Né? Por inúmeras razões, é muito mais fácil, sempre foi muito mais fácil retirar a riqueza do território russo do que do território africano. No entanto, e apesar de todo o crescimento da Rússia, com o final da União Soviética, a Europa tinha esse projeto de fragmentação do território russo, não conseguiu, justamente pela presença do Putin, né, que com todos os problemas que tem, ele foi muito importante para a Rússia, enquanto o Ocidente fala em ditadura. A questão mais importante neste caso aí, para a Rússia, é o fato de que quem está no poder hoje foi o responsável pela Rússia não ser completamente fragmentada, né? O Putin também tinha muitas ilusões em relação a esses oligarcas. Isso também está se perdendo um pouco hoje. Por quê? Porque os oligarcas, no fim das contas, pensam apenas nos seus ganhos, nos seus lucros. Eles, como bons capitalistas que são, imperialistas, inclusive com esse caráter de imperialista, eles não têm pátria, né? Eles têm dinheiro. Eles não têm defesa pela Rússia, eles não querem defender a Rússia, eles querem usar a Rússia para o seu próprio benefício, né? Então, o que acontece? O que ocorre é que a chefia do poder em Moscou começa, de certa forma, a se afastar dessa gente, não por questões ideológicas necessariamente, mas porque entende que o projeto da Rússia não vai ao encontro dos interesses dessa gente. Então, essa gente tem pedido poder, e deixando claro, tá? Na Rússia hoje, talvez seja o país do mundo que mais combate a corrupção. Ninguém fala disso, no Ocidente ninguém fala disso. Inclusive corrupção nas Forças Armadas, com generais sendo presos, tá? Generais, gente de patente histórica aí, né? Indo para a cadeia mesmo, em virtude de ser pego ali com alguma falcatrua. Isso está se intensificando bastante na Rússia, e isso, em certo momento, também pode pegar alguns desses oligarcas. Alguns, inclusive, estão sendo já pressionados, né? O líder, né, do Telegram já foi, o Durov, né, já foi enquadrado, ele já não é já é uma pessoa não grata na Rússia, né? A rede social dele já foi, inclusive, proibida na Rússia, que tem gerado, inclusive, muita contestação por parte do público. Né? Então, é só para tentar enriquecer um pouquinho o debate aí sobre essa questão aí, muito bem apontada, acho que pelo Gabriel. Sobre a questão das guerras, como eu disse, o que a gente está assistindo aí provavelmente é o nascimento de um único sistema de confronto entre grandes potências, tá? Em teatros diferentes, por certo, mas estrategicamente confrontos conectados, tá? A gente teve ontem à noite o ataque russo contra Kiev, que foi um dos ataques mais absurdos da história, tá? O ataque lembrou a época da Segunda Guerra Mundial, em virtude do caráter da destruição, mas também do bombardeio. A Rússia atingiu, inclusive, um local onde havia uma fábrica muito importante de armas, com drones, com equipamentos, tal, só que a Ucrânia mantinha no local urânio, né, empobrecido, tá? E aí houve uma explosão de urânio na capital ucraniana, 5 ruas foram devastadas para sempre, né? São ruas que não existem mais. As pessoas da proximidade ali vão ter problemas, né? Problemas, inclusive, provavelmente problemas radioativos, problemas com câncer. E a questão é o que esse urânio empobrecido estava fazendo na Ucrânia. Tá? Primeiro, né? Por que ele estava num bairro residencial? Segundo, o que ele estava fazendo na Ucrânia, tá?